Bom dia, acho que estamos iniciando, consegui fazer a conexão. Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje então a quinta edição do Cal Vivo, né, nossos eventos, né, online, né, que o Cal está propondo cada é, 2 vezes por semana, na terça e na quinta-feira. Né, tem sido aí uma rotina, né, pesada, eu tenho participado um sim, um não. Né, vamos ver se a gente diminui, quem sabe, um pouco essa participação que fica, né, ou seja, sempre as mesmas pessoas, né? Então deixa eu ver aqui, ó, a Patrícia entrou, deixa eu ver se eu consigo, ela tem que pedir aqui, vamos ver se ela está fazendo a conexão, mas ó, Patrícia, Oi, tudo como é que bom? tá? Bom dia, tudo bom? Bom Tudo bem? dia, tudo Tudo certo. E tu jóia? tá bem? Tudo bem? Tudo Sim, tá bem. ótimo, áudio e Que vídeo. bom. Então vamos iniciar, né? Hoje eu estava fazendo aí uma introduçãozinha, mas hoje é a quinta edição do Cal Vivo, né, que é ou seja, os eventos online que nós propusemos, com o sentido de informar, de discutir, de colocar na rua uma série de projetos e propostas do Cal, né, para os arquitetos, mostrar também, de alguma maneira, prestar contas do que nós estamos fazendo, ações também nesse momento né, dessa realidade conturbada, né, de enfrentamento da pandemia, e também principalmente discussões propositivas, né, e prospectivas dessa nova realidade que nós temos que construir e para o qual os arquitetos, né, nós somos muito importantes, somos profissionais que temos muito a contribuir com essa construção. Né, então é importante que a gente também esclareça, informe a sociedade dessa nossa possibilidade. Né. Então hoje, né, já está aqui online a Patrícia Lopes é presidente, né, da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Santa Cruz do Sul, né, uma das nossas tantas entidades mistas e uma rede extensa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, algumas delas aí com mais de 40 anos de existência, e as quais a gente acolheu, né, desde o ano passado no Fórum de Entidades, né, de Arquitetos do Rio Grande do Sul, né, do qual a Patrícia tem participado. Então, Patrícia, nós vamos fazer uma primeira metade, uma conversa contigo, falar né, ou seja, entender também a participação, a atuação de vocês aí na SEASC, as Uhum. parcerias com o CAL. Né, eu vou comentar um pouquinho também do edital que nós lançamos na segunda-feira passada agora, né, sobre esse apoio, né, para as entidades, faculdades e outros. E na segunda metade, eu vou pedir desculpa, né, que não podemos ficar 3 pessoas aqui por causa da mídia, Tem né, que mas eu trocar. vou chamar daí a Laís Petra é nossa colega arquiteta do IAB, do Distrito Federal, né, e é uma estudiosa do tema dos concursos, esteve envolvida, né, com os temas dos concursos da CODAB, lá em Brasília, né, que é uma referência para todos nós, ou seja, concursos na área da assistência técnica. E eu vou apresentar daí também, comentar, né, sobre as iniciativas do CAL, né, um concurso público de ideias que nós estamos propondo exatamente para enfrentar essa pandemia, para construir a cidade saudável, a casa saudável. Então, né, feita a introdução, vamos nos apresentar. Eu queria saber de ti, aí, Patrícia, te apresento, né, o que tu faz aí como arquiteto, como é que tu foi parar também na presidência de uma entidade. Então me conta um Uhum. pouquinho aí dessa tua história. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos do Cal Vivo. Tenho acompanhado também. Parabéns pela iniciativa de vocês com esse. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui. Bom, me apresentando um pouquinho, então, eu sou arquiteta e urbanista. Sou formada há 10 anos agora pela Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc aqui. Já atuei dentro do município de Santa Cruz do Sul, né? Trabalho em um órgão público. Já hoje eu tenho um escritório, presto serviço para empresas privadas, construtoras, então tem essa visão dos dois lados, público e privado. Sou conselheira do Compur, que é o Conselho de Planejamento Urbano de Santa Cruz do Sul. Já trabalhei também no comitê, já fui presidente do CIPUR, que é o Comitê Técnico de Planejamento Urbano, trabalhei junto com planos diretores, e hoje estou presidente da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Santa Cruz do Sul, a SEASC. Estou no meu segundo ano, né? O primeiro ano foi o ano passado, eu já participava da entidade há mais tempo, mas como presidente primeira vez. E agora, nesse segundo ano, a gente pegou então essa fase da pandemia e a gente está com esse novo desafio aí, o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trabalhar e se reinventar.
Não, muito bom, muito legal. Eu tenho acompanhado aí alguns trabalhos, né? O Carlos Pitzer, que é nosso conselheiro, Uhum, né? Que é aí de Santa Cruz. Né? Tive algumas vezes também, e outros colegas do CAU, a gente já teve vários eventos aí com a Unisc também, junto com vocês. Então a gente tem que acompanhar, exatamente. queria parabenizar também pelo trabalho, pela liderança. Né? Queria saber Yeah. como é que tu faz para fazer tudo isso ao mesmo tempo, que é uma pergunta que às vezes fazem para mim e eu não sei responder direito, né? Eu também não sei. Tem gente que depois. Nem eu sei, né? Depois, quando a gente faz a apresentação e a gente fala tudo que a gente faz, a gente fica pensando, meu Deus, eu faço tudo isso. Mas realmente, a gente não sabe dizer não um pouco, né? E o outro pouco é porque a gente gosta desse envolvimento também. Mas eu fico muito contente, assim, com o apoio do CAU, com esses editais de apoio que vocês têm lançado, porque isso é muito importante para nós como entidade, né? Nós, como entidade mista do interior do estado, que é a grande maioria das entidades do interior são mistas, né? E antigas, como tu disseste, a gente completou 46 anos de entidade. E somos 140 associados hoje, né, ativos na entidade, que é um bom número até para Santa Cruz do Sul. E a gente teve esse período, principalmente no período da separação entre os conselhos do CREA e do CAU, a gente teve uma dificuldade, enfrentou uma dificuldade bem grande, né, porque a gente ficou num limbo, assim, entre o CAU saiu e começou a se estabelecer, tem um período, né, para se organizar, para começar, enfim, a atuar realmente, e o CREA também sofreu um baque grande, né, com a saída de um grande número de profissionais, dos arquitetos, enfim. E aí todas as entidades mistas ficaram nessa situação, assim, de limbo e de uma escassez de auxílio, né, dos nossos conselhos. E muitas ou pararam de funcionar ou ficaram um período sem atividades, o que não foi diferente conosco aqui na entidade, então a gente teve um período bem parado, onde a gente inclusive fez algumas discussões sobre vamos permanecer como entidade mista, vamos separar as entidades, vamos separar engenheiros, vamos separar arquitetos, como é que a gente vai fazer? Até que chegou num ponto em que a gente decidiu, não, somos mistos, vamos continuar mistos, nosso trabalho como engenheiro e como arquiteto ele é complementar, a gente consegue conviver em harmonia junto e vamos continuar assim. E aí a gente partiu para um planejamento estratégico na entidade, alguns anos atrás, que nos deu assim algumas diretrizes de que meios, que caminhos seguir, o que a gente precisava buscar de auxílio, de parceria, o que os nossos associados queriam e que tipo de novos associados a gente tinha que buscar e trabalhar. E nesse sentido eu quero parabenizar o CAU e também dizer que a gente começou a sentir uma diferença muito grande neste momento. O ano passado, principalmente, foi quando a gente teve um grande número de atividades, de eventos, enfim, realizados, e muitos deles em parceria com o CAU. Porque com o Fórum das Entidades, que o CAU começou a realizar também, a gente tornou mais aproximado, assim, a gente teve uma aproximação maior entre entidades de todo o Rio Grande do Sul, porque daí a gente conversa, a gente se entende, a gente tem mesmas dificuldades, mesmas intenções normalmente, e também uma aproximação grande com o próprio conselho, porque as entidades às vezes do interior elas não estão tão próximas, né, da região metropolitana, então a gente tem essa certa dificuldade. Então a gente vê com bons olhos aí esses editais de apoio que o CAU lançou. Só no ano passado a gente se inscreveu para 5 editais de apoio, a gente conseguiu 5 apoios diferentes em eventos para o CAU. O que, nossa, para a gente foi assim uma grande diferença dentro da entidade do que a gente consegue realizar. A gente conseguiu realizar uma mostra de arquitetura que foi surpreendente, foi bacana, aberto ao público, 20 profissionais desenvolvendo projetos, né, durante meses, apresentando, valorizando os profissionais. A construtora, essa que desenvolveu, ela escolheu entre os nossos associados, esses profissionais, inclusive o Carlos, que é o conselheiro, foi nosso curador aqui da mostra, e isso tudo com o apoio do CAU. A gente conseguiu também trabalhar na Semana da Arquitetura e Construção, que é um evento anual que a gente tem aqui, que é uma semana inteira voltada para os profissionais da construção civil, palestras, cursos, seminários. O CAU também entrou nos apoiando nesse evento, inclusive divulgando, né, nosso trabalho. Aí a gente fez um trabalho muito bacana em parceria com a universidade, que foi a Semana da Arquitetura Millennials, com os jovens arquitetos, futuros arquitetos. E essa é uma questão que a gente também tem buscado
fomentar mais a aproximação com os estudantes, que são os novos profissionais, né? São os futuros profissionais. Então, trazer eles para dentro da entidade, buscar uma participação maior desse público jovem, fazer uma troca de experiências com o pessoal que está formado há mais tempo e com o pessoal que está se formando agora. Então, esse foi mais um evento bem interessante, uma semana que trouxe muita gente de fora para participar. E os eventos do Contaí, esse foi mais um dos eventos, que na verdade são vários. Uma vez por mês a gente faz um encontro, assim, histórias de insucesso, a gente chama. É um evento bem descontraído, bem informal. A gente convida normalmente uma pessoa com um pouco mais de experiência no mercado para falar sobre os seus insucessos, os problemas que tiveram, que enfrentaram durante alguns processos de construção ou com clientes, enfim. E aí a gente... Sim, aprender com o erro dos outros, né? Isso aí, aprender com o erro dos outros. E aí a gente consegue congregar, assim, essas pessoas com maior experiência e os recém-formados, novos profissionais. E aí depois se vira uma grande sala de conversa, uma grande sala de terapia, né? E a gente vai trocando informações e tudo. E o Cal foi muito parceiro, porque com esses recursos a gente consegue fazer efetivamente, realizar esses eventos, né? Muito legal, bacana. Eu queria recuperar o que tu falou das entidades mistas, né? Eu percebo, eu tenho uma vivência no IAB, né? Militei no IAB há muitos anos, fui presidente do IAB em 2 gestões, e eu percebo, assim, existe um ranço, né, nessa geração mais antiga, né, das entidades mistas, do IAB, né? A relação no CREA sempre foi um pouco conflituosa nesse aspecto da criação do CAL, né? Éramos parceiros em muitas outras coisas, mas o IAB e as entidades mistas lá dentro do CREA estavam em lados opostos nesse período. E eu acho que isso contribuiu para que a gente ficasse com muitos preconceitos, por um lado, e contribuiu para que a gente demorasse a reagir nesse período da transição, né? Ou seja, quando o CAL foi criado, o CAL ele não propôs nada, né, para as entidades mistas, e não só as mistas, mas também outras entidades, né? Pessoal da arquitetura hospitalar, as associações de patrimônio que contam com arquitetos, as associações de funcionários públicos, arquitetos, engenheiros, que tem várias no estado. Então a gente buscou recuperar isso e exatamente nessa intenção de colocar todo mundo na mesma sala, reforçar essa rede, reconhecer a importância dessas entidades, reconhecer também e valorizar os núcleos, né, que o IAB promove no interior. E vamos todo mundo junto, ou seja, quanto mais arquitetos organizados nós tivermos, melhor. Então, a partir dessa leitura, a gente propôs o fórum e que já demonstrou aí que né, uma ação aí de sucesso. Obviamente, a gente quer aprofundar, ampliar, quer contar também com a contribuição, a sugestão, a crítica de vocês, das entidades todas, para que a gente consiga melhorar. Né? Então, esse tema aí dessa transição do CREA, eu acho que o pessoal do CREA também, né, a gente tem... Né, conhece, está junto, próximo deles em muitas ações. O CREA também ficou um pouco sem saber, e agora, né, ou seja, eu tenho entidades de arquitetos que não estão mais no conselho, o que eu faço com essa gente? Né, a reação do CREA inicial foi muito legalista, acho que foi muito ruim, também diz, vocês não podem mais, né? Exatamente. Né, expulsem os arquitetos se quiserem continuar aqui. Acho que o CREA também teve uma condição de melhorar um pouco esse entendimento. Né, a gente tem hoje uma relação ótima com o CREA em várias, ou seja, fazemos fiscalização em conjunto, né, fazemos várias ações em conjunto na área do ensino, na área da fiscalização mesmo, do exercício profissional, da fiscalização de contratos, de pregões. Então, a gente, ou seja, nós profissionais sofremos dos mesmos problemas. Né? O fato de ser arquiteto ou engenheiro, nós vamos sofrer o mesmo problema. Né? E eu acho muito bom, muito divertido, inclusive eu de alguma maneira, incentivo esse folclore entre as profissões, né? Então essas brincadeiras, eu acho que isso é legal, sadio. É bacana, né? É sadio, né? Mas isso tem que ficar no ambiente, né, da descontração, lá na mesa do bar, na reunião informal. Institucionalmente a gente tem que estar junto, né? Inclusive para a gente poder resolver alguns conflitos, algumas diferenças que a gente ainda tem de atribuição, ou seja, ainda tem algumas coisas para serem resolvidas. Mas se a gente conseguir fazer isso em conjunto, sentando na mesa, conversando, dialogando e buscando esse caminho, é muito melhor, é muito mais fácil. Né? Esse é o caminho. Até
o trabalho que o CAL realiza com o CREA no âmbito, né, estadual, federal em si, respinga na gente, porque aí a gente começa a sentir, ó, não, mas está tendo uma aproximação entre os conselhos, eles estão nos auxiliando. Por isso que eu digo que a gente ficou num limbo, né, no momento em que o CAL não estava ainda estabelecido, não estava conseguindo se organizar, se desenvolver, enfim, e o CREA também, nesse momento, tipo assim, não, mas se é misto, então eu não vou passar, vai ser só para engenheiro, então a gente teve quebras, né, então não foi muito positivo, mas eu já vejo isso com outros olhos, eu vejo que isso tem mudado, pelo menos dentro da entidade que a gente participa, a gente percebe que existe uma união muito grande, assim, e não tem tanto essa briga por, o que um trabalha, o que o outro trabalha, a gente tem trabalhado muito em conjunto, pelo menos aqui na região a gente tem sentido isso, então eu acho que isso tá passando, sabe? Já não é mais o momento. Nós, como entidade mista, por exemplo, agora, esse ano de pandemia, que a gente teve que... Estava com uma agenda mais ou menos organizada. No ano passado a gente teve muitos eventos de Tudo impacto planejadinho, importante. assim, né? Tudo É uma organizado. E pena eu isso, sou né? toda, até, né, roteiro e não sei o quê. E aí, esse ano, a gente estava com algumas previsões, inclusive até de um edital do CAL, que era um evento bem interessante, né? Não sei se tu te recorda, que a gente ia fazer em Rio Pardo sobre Sim. preservação de patrimônio Aham. histórico, que a gente teve que adiar, porque, né, a gente não sabe como vai ser. Mas aí o que acontece? No momento em que a gente tem um momento como esse, a gente escancara assim, algumas questões, a gente tem que se reinventar e fazer com que dê certo. Então, como entidade mista, agora a gente está trabalhando mais em reuniões online, e como a gente tem agora no CREA, inclusive dia 15 tem eleições, né, para a gente ver se um presidente novo para o conselho de engenharia, enfim, a gente está promovendo algumas reuniões online com os concorrentes. Então, inclusive, hoje à noite tem uma dessa segunda reunião online que a gente está fazendo, com todos os profissionais participando, explicando, né? Essa é uma das questões. E aí, Thiago, eu queria aproveitar e comentar, assim, uma outra coisa que a gente está fazendo nesse momento de pandemia aqui, que a gente está apoiando um projeto que eu vejo de grande importância, que é o Observa DR Covid. Aham. É um trabalho que é desenvolvido pelos pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, aqui da Unisc, com coordenação do professor Rogério Silveira. São diversos profissionais que estão trabalhando e nós, como entidade, estamos apoiando, tentando juntar dados, informações, junto com a prefeitura, para que a gente consiga desenvolver alguns mapas temáticos. E esses mapas temáticos, eles são assim, essenciais, não só para esse momento de pandemia, que nos ajuda a tomar alguns cuidados, né? Mas futuramente também para que a gente entenda as nossas cidades, para que a gente possa trabalhar num planejamento, entre outras coisas. Ele serve tanto para a comunidade como um todo visualizar essas informações, mas ele serve como tomada de decisões políticas para as prefeituras, enfim. A gente começou com o estudo Santa Cruz, pode? Não, Quer não, comentar? eu tô ouvindo, eu acompanhei, dei uma olhada. Tu conhece a turma que está trabalhando, os urbanistas contra o corona? Uhum, Também sim, é bacana, eu acho que era legal vocês unirem essas plataformas, trabalhar em conjunto. Também está a URGS, PUC, Unicinos, tem o pessoal, acho que de Caxias, tem uma turma de Santa sim. Maria. Então, agregar, eu acho que é muito bacana, né, esse esforço que a gente tem feito. Eu vejo vários coletivos, o CAL tem divulgado, tem apoiado, né, principalmente na divulgação, né, esses grupos, eu acho que é fundamental e o que nós temos a aportar é muito relevante. Né? A gente tem que Com conseguir certeza. levar essa nossa capacidade para a sociedade. Né? Mas Como continua, desculpa que eu... planejadores, né? Como planejadores É, urbanistas, a gente tem essa necessidade. A gente começou, na verdade, um estudo que começou em Santa Cruz, mas aí a gente teve vários casos em cidades vizinhas, como Venâncio Aires, Lajeado, e aí isso foi aumentando, foi crescendo, e hoje a gente entra no site, já tem mapas, inclusive, estaduais, assim, gerais. Até vou deixar o site para quem quiser entrar e pegar mais informações, enfim, é o observadr.org.br/portal. depois, Patrícia, tu nos manda também, que a gente divulga no site. Colocamos Isso vocês aí. em contato também com esses outros grupos, vai ser muito bacana. Deixa eu te É, contar, só para, né, a gente ir também concluindo esse papo. É sempre curto o tempo, né? Se passa uhum, rápido, assim, a gente acha que é muito. Mas eu queria te falar do edital emergencial, falar para todo mundo que está assistindo. Nós lançamos na segunda, em função da pandemia, nós cancelamos ou suspendemos uma série de projetos. Né? Então, os editais ordinários nós suspendemos, né, cancelamos todos eles, em função da falta de recurso.
E nós adaptamos, né, a um recurso imobilizado que nós podemos usar no momento, né, ou seja, de emergência, como nós estamos, e lançamos o edital emergencial, que é exatamente, né, para que a gente possa seguir apoiando nesse período iniciativas das entidades, das faculdades, de ONGs, ou seja, de qualquer pessoa jurídica sem fins lucrativos, e são cotas, né, de 3 mil ou de 6 mil para essas atividades. Obviamente, atividades não presenciais nesse período, né, que a gente não tem condição ainda de, né, de reunir novamente, mas para que a gente estimule, né, o trabalho de vocês e de todas as outras entidades, né, para que a gente possa seguir, vocês possam seguir trabalhando. Né. Eu recebi também, né, tive acesso ao manual, né, que vocês fizeram, junto aí, acho que foi, né, com a município, com o Sinduscom do município e tal. Então, achei muito legal, né, a gente reproduziu, né, para outras pessoas. Quem sabe transformar essa cartilha num manual estadual poderia ser uma iniciativa bacana. Mas aí tem muita coisa, né, para a gente conversar. Fica, né, a provocação, né, para que vocês sigam apresentando os projetos, né, nesse edital. Né, e também te convido para seguir, né, nos assistindo aqui. Eu vou falar com a Laís agora daqui a pouquinho. Peço umas palavras tuas aí de despedida e também me desculpo, porque o tempo passa rápido. Passa tão rápido, né? Nem dá tempo da gente falar tudo. Mas voltamos a conversar aí, com certeza. Não, mas perfeito, eu agradeço a oportunidade e esse apoio do CAU ele é muito importante porque nós como entidade nós temos a ação na ponta, né, o contato direto com os profissionais, mas a gente não tem a exclusividade, porque o nosso trabalho é não remunerado, é voluntário, enfim, eu sinto falta dessa exclusividade em desenvolver alguns trabalhos. E o CAU pode nos apoiar como entidades dessa forma, né, lançando editais, passando os nossos trabalhos, divulgando, porque tem visibilidade, tem setor de marketing, assessoria jurídica, enfim. Então, esse apoio e essa aproximação que a gente está tendo com o CAU, ele é bem interessante para a gente e eu acho que, com certeza, auxilia todo mundo, vocês e a gente também. Agradeço. Não, mas que bom, tá joia, valeu, obrigado. Um abração, e até a próxima. Tá bom, estamos juntos aí. Tá bom? Feito, um abraço para toda a nossa turma aí. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Eu vou agora aqui, estou tentando achar a Laís para chamar ela. Vamos ver aqui. Ela não. Aqui, agora sim. Acho que vamos conseguir. Então, bacana o trabalho, né? Queria reforçar aí os parabéns à Patrícia, à SEASC, né? Tem sido parceiro muito legal, né, ou seja, na construção também desse formato, né, de parceria do CAU com as entidades. Oi, Laís, bom dia, boa tarde. Agora a gente não sabe, esse horário é o horário limite. Boa tarde, tudo bom? Né, boa tarde, bem-vinda, né, o CAU Vivo, a 5ª edição. Né, eu estava falando com a Patrícia, acho que tu estava acompanhando, aí a Patrícia é presidente, né, da associação lá de Santa Cruz, né, e tem feito um trabalho muito legal, aí a gente tem conseguido fazer umas parcerias bacanas. Falei sobre o edital, né, emergencial que o CAU lançou agora, né, o que eu não comentei que são 120 mil reais, ou seja, são 30 projetos que nós vamos aprovar para movimentar a profissão nesse período, para levar para a sociedade projetos que possam divulgar, né, o nosso trabalho, mostrar a importância do nosso trabalho para a sociedade, mostrar quais são as nossas propostas, né, também para enfrentar essa nova realidade, essa dificuldade que a gente está hoje. Mas, Laís, queria agradecer. A Laís Petra é do IAB do Distrito Federal, né, minha colega no COSU, no Conselho Superior. Eu queria que tu te apresentasse, Laís, ou seja, né, a tua atividade profissional, a tua atividade no IAB. Né, fica à vontade para fazer essa apresentação. Oi, boa tarde, gente. Eu sou Laís Petra, eu sou arquiteta, moro aqui em Brasília, mas eu sou piauiense, nasci lá no Piauí, vim aqui para arquitetura para Brasília e por aqui fiquei. Estou aqui já tem um bom tempo, estudei na UNB e desde a época da faculdade que eu sou muito ligada ao Instituto de Arquitetos, né? E entrei desde a gestão passada e agora faço parte do Conselho Superior. Atualmente eu faço o mestrado na UNB e o meu tema são os concursos de projeto de arquitetura, mais especificamente um conjunto de concursos
que foi feito aqui em Brasília há poucos anos atrás, que foram todos feitos para áreas de desenvolvimento, de crescimento da cidade, né? São áreas normalmente periféricas, que não tem muita atenção nessa parte de criação de projetos, enfim, foram os concursos feitos pela CODAV do DF. E, assim, parte de um escritório, travou aí, não sei, a Bino Arquitetura, que é meu perfil que eu estou aqui online, e de vez em quando o escritório permite, eu ainda me arrisco a participar de alguns concursos de arquitetura, né? Então faz de tudo um pouco, assim, porque eu tento conciliar várias atividades. Não, que legal, a gente, ou seja, nos conhecemos faz pouco, aí agora através do IAB, das atividades do IAB, né, e nos interessou muito esse tema do concurso como pesquisa, né? Então a gente tem, ou seja, uma experiência rica de concursos no Brasil, apesar de que sejam poucos, ainda muito poucos, né? E a gente tem pouquíssima pesquisa a respeito desse tema, né? Então eu queria que tu explicasse melhor, assim, primeiro o porquê que tu escolheu esse tema, né, dos concursos, e qual é a importância que tu vê também nos concursos, por que esse tema merece ser estudado, né? Qual é a tua visão do concurso público de arquitetura e um pouco o que é também o concurso, né, para quem está aqui nos assistindo, né, saber exatamente do que nós estamos falando, né? Tá. Bom, primeiro, o que são os concursos? Falando bem rapidamente, concurso é uma modalidade de licitação feita, definida de acordo com a Lei de Licitação 8666, e é a modalidade principal para se contratar concurso de projeto aqui no Brasil, né? Mas, infelizmente, os projetos de arquitetura não são contratados normalmente por concurso. Na França, é um exemplo muito citado, na França se tem normalmente 1000 concursos de arquitetura por ano, até um pouco mais que isso, e o Brasil, o que se tem catalogado, como você mesmo já falou, são poucos estudos sobre isso, mas o que se tem catalogado, o catálogo da Maria Helena Flynn, são um pouco mais de 600 concursos, quase 700, que foram feitos no Brasil desde 1850. Então, toda a história de concurso de projeto que se tem no Brasil, a gente não conseguiu chegar em um ano de concurso de projeto que a França faz hoje em dia. Então, é interessante mostrar como a gente está longe de alcançar a modalidade preferencial de contratação de projeto da nossa lei, né? O que eu acho super interessante nos concursos, tem vários aspectos muito interessantes, mas o concurso, ele abre a discussão do projeto de arquitetura não só para os arquitetos, mas para toda a comunidade interessada naquele projeto, né? Porque você consegue, olha, o governo, não necessariamente o governo, porque concurso pode ser privado também, mas a pessoa que lança o concurso, ela joga a ideia, olha só, gente, eu preciso construir um prédio, um bairro, qualquer coisa que seja, uma casa, para esse local aqui, essa é a destinação que eu tenho, esse é o terreno, aqui que são as normas. E aí você tem arquitetos do país inteiro fazendo cada um a sua proposta de acordo com aquele edital, com o que aquele edital descreveu. Então, você tem uma gama de projetos incrível. Eu queria assistir chimarrão aí, hein? Você tem uma gama tá um frio aqui, Nossa, adoro! Você tem uma gama de projetos incrível, então a diversidade de projetos, então são vários arquitetos conversando sobre a melhor forma, ao ver de cada um deles, de resolver aquele problema. Então, quando você manda todos aqueles projetos para o corpo de júri, que aí no concurso você tem um júri especializado para julgar as propostas e decidir a melhor, a comparação entre uma proposta e outra, que serve inclusive para o júri poder definir qual é o melhor. Então, o fato de ter uma grande quantidade de propostas para uma grande quantidade de soluções para um mesmo problema enriquece muito a discussão, né? Então, para mim, isso é o que mais me chama a atenção da riqueza dos concursos, né? E eu acho que eles merecem ser estudados por isso. É uma arquitetura potencial. O que poderia ser feito com as possibilidades para cada caso. Eu vejo assim, eu tenho também aí uma experiência em concursos, tanto, né, de um lado e de outro do balcão, né? Tanto participando de concursos pelo escritório, como depois pelo IAB atuando como organizador, né? Participei de júri uma vez também. E o que eu percebo é que o concurso ele ainda é uma estrutura muito pesada para nós aqui. A gente tem que simplificar,
né? Eu trabalhei em escritório, né, na Espanha, e eles adotaram, né, em determinado momento esse modelo francês, em toda a Europa agora, né? E eles é muito mais leve, ou seja, o concurso ele é mais fácil de fazer, ele não exige um trabalho enorme, né, que é o caso ainda dos nossos concursos aqui, né? Então esse é um desafio, quem sabe aí para, né, para o IAB, né, da gente conseguir deixar mais leve, né, esse formato de concurso, para que os colegas possam participar e possam apresentar, né, as suas propostas, que isso tome menos tempo também nos escritórios, né, que seja algo e mais de rotina também, né? Eu tenho um livro que é um livro editado pelo governo da Catalunha, que é um livro grosso, assim, com, sei lá, deve ter mais de 100 projetos do posto de saúde, da delegacia do bairro, né, da creche, ou seja, construções do dia a dia, não são monumentos, não são museus, palácios, são as construções do dia a dia que o governo tem que fazer, ou seja, uma responsabilidade governamental e que são selecionados através de concurso público, né, e que seleciona projetos, obviamente, de alta qualidade, garante aqueles custos, garante aquela qualidade que aquele serviço, né, deve prestar, né, para os profissionais. Então eu vejo esse, quem sabe, é um desafio, né, que o CAL ainda não assumiu para si. Né? A gente está, inclusive aqui no CAL do Rio Grande do Sul, Laís, a gente está um passo atrás ainda. Nós ainda estamos brigando contra o pregão, para que tu tenha uma ideia, né? Ou seja, o contrato, se o menor preço é ruim, o pregão é ainda pior, né? Porque ele é o menor dos menores preços. Então imagine que para fazer o projeto de uma escola, eu coloco dentro de uma sala, né? Ou seja, os escritórios que querem participar, e aí a gente vai rebaixando o nosso valor, um leilão invertido, para ver quem fica no fim com aquele contrato. E obviamente que a gente sabe que tem um limite, né, para que a gente possa rebaixar honorários e não prejudicar a qualidade do trabalho, a qualidade do projeto, né? Então a gente já conseguiu mais de 5 dezenas, mais de 50 pregões, nós já conseguimos impugnar aqui no Rio Grande do Sul e orientar, né, que seja uma licitação de técnica ou de técnica e preço, obviamente, né, inclusive o concurso público. Mas é uma luta muito difícil, porque existe uma mentalidade muito equivocada, principalmente nos gestores, em grande parte nos setores jurídicos, né, das prefeituras, principalmente, dos órgãos públicos, de que o mais barato é o mais adequado para contratar. Né? E o projeto mais barato, ele vai gerar, ou seja, o resultado de um projeto mais barato é um projeto sem qualidade, é uma obra que vai atrasar, que vai ter sobrepreço, que não vai ficar pronta no momento certo, que não vai ser o projeto mais adequado. Então a gente ainda está um passo atrás, né? Ou seja, lutando ainda contra o pregão. Quem sabe o nosso próximo desafio é a gente conseguir construir um sistema de realização de concursos, né, que a gente possa estender para todas as administrações, que é um pouco, né, o que tu falou da CODAB. O que a CODAB conseguiu fazer no Distrito Federal foi isso, ou seja, concurso para objetos mais simples do ponto de vista, não são grandes monumentos, né, e a gente consegue dessa maneira qualificar, nesse caso aí das periferias, o tema da habitação, né? Então me conta um pouco disso, eu não sei se todos os colegas conhecem, mas é uma experiência muito rica, né? Esses concursos foram feitos entre 2015 e 2018, né, na gestão passada da CODAB, então é tudo muito recente. Os projetos estão quase todos prontos, executivos, não está finalizando os últimos até onde eu saiba, né? Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que você falou, pegar um gancho antes de entrar nos da CODAB, que tem o TCU fez uma análise bem longa sobre diversos projetos diversas obras que não foram finalizadas na história, nos mais recentes, e eles fizeram uma análise muito longa e chegaram a essa conclusão também, que, olha, não é simplesmente economizando no projeto que você vai conseguir economizar na obra. Pelo contrário, isso tem mostrado que é o contrário. Então, o pregão, além de ser ilegal, você fazer um projeto de arquitetura através de pregão, você ainda estimula que você continua com essa mania, não mania, né? Essa história do Brasil de fazer... uma prática, uma cultura equivocada, né? E que, inclusive, são obras que não finalizam, não terminam, fica pela metade, que tem um monte de aditivo, porque o projeto é mal detalhado, é mal pensado, enfim.
Então, a gente tem que se juntar com os órgãos de controle. Eu acho que isso é um papel muito importante do CAU, usar o poder de autarcal, de ir atrás dos órgãos de controle e tentar esse apoio deles nessa fiscalização, tanto para acabar com os pregões, como que vocês estão fazendo, bravamente, quanto para lutar para que se faça contratações de outra forma. Não necessariamente só concurso, mas também, concurso também. Sobre os concursos da CODAB. Bom, a CODAB executou 15 concursos na sua gestão. Um deles foi a logomarca da CODAB, então foi o primeiro de todos, que a logomarca era realmente muito, muito fraquinha, e aí eles entraram na gestão e fizeram essa logomarca, e depois fizeram outros 14 concursos de edificação. Não era só de habitação, que na visão do Gilson, o Gilson Paranhos, que era o diretor da CODAB do DF na época, ele sempre falou, olha gente, a gente habita a cidade, a gente não habita só o nosso apartamentinho. Então, quando você está pensando no crescimento da cidade, nas periferias da cidade, como que ela está avançando, a gente tem que pensar que aquele bairro tem que ter posto de saúde, tem que ter escola, tem que ter centro cultural, tem que ter várias outras coisas. Então, a CODAB... Sim, a moradia não é só a nossa casa, né? A moradia é o ambiente em que a gente vive, é a rua, é o bairro, é o comércio, é os serviços todos, né? Exatamente. Então, foi o único momento da história da CODAB que ela construiu, além de habitação, construiu edificações de outros institucionais, né? No caso, a gente teve escolinha, teve posto de saúde, teve bairros, né? Tiveram 2 de urbanismo, que foram quadras inteiras que tinha a parte comercial, parte habitacional também, praças, enfim. E teve o Centro Cultural, que infelizmente o concurso não chegou a acontecer, né? Faltando uma semana para o concurso, para as pessoas mandarem as propostas, o concurso foi cancelado. Dentre eles também tinha concursos de habitação. Teve prédio, teve casa sobreposta. Então, foram diversidades de tipologias habitacionais que foram feitas. E todos os concursos, quando você olha, não só o primeiro colocado, mas vários dos selecionados tinham uma qualidade enorme, que é uma coisa que você não vê na periferia do DF. Os edifícios habitacionais que são feitos no DF, as escolinhas públicas que são feitas aqui, os postos de saúde, unidade básica de saúde, não têm a qualidade projetual que aqueles concursos tiveram. Então, eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas têm muito na cabeça isso de que concurso é feito, tem que ser para grandes obras, para grandes monumentos, museus e tal. Mas, gente, o mais importante é que se faça concurso para essas pequenas edificações que estão no dia a dia das pessoas, porque são elas que normalmente não recebem a atenção que mereciam receber quando se fala de projeto de arquitetura, né? Normalmente se tem um projeto carimbo que se repete, não se interessa a região, a implantação. A implantação é uma das coisas mais chocantes quando você compara um concurso da CODAB, um edifício feito pelo concurso da CODAB e outros edifícios feitos normalmente aqui pelo DF. Aí você e isso não implica em custo, né? Muitas vezes, com o mesmo recurso, pode fazer bem feito a partir de um projeto que gera economia, gera qualidade. Né? Então, eu acho que tem também nos gestores, em geral, uma ideia de que o projeto de arquitetura vai deixar mais caro, vai encarecer, né, o objeto final, e é exatamente o contrário. Né? A gente aporta qualidade de projeto para gerar economia. E não é só dos gestores, eu acho que a sociedade em geral acha que se o projeto se mete, o projeto fica mais caro. Eu trabalho com um escritório, né? Então a primeira coisa que todo mundo pergunta para mim, olha, Laís, eu tô te contratando, mas pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Eu disse assim, calma, gente. Acho que as pessoas têm muito medo de arquiteto. Porque tem uma fama de que a arquitetura é para elite, que você associa a arquitetura a luxo, quando o contrário, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente vai definir como que vai ser gastado seu dinheiro. Então, um projeto bem detalhado antes de você começar a obra é um projeto que você sabe quanto vai gastar. Isso vale para a reforma do seu apartamento, isso vale para um prédio de 15 pavimentos. A mesma lógica. Isso mesmo. Né? Eu acho que a gente vem melhorando, né? Nesse aspecto, eu acho que a gente tem muitas ações aí do CAU, das entidades, né? Das universidades e faculdades de arquitetura, para mostrar para a sociedade essa importância, ou seja, a arquitetura para todo mundo. Aliás, a arquitetura principalmente, né, para o pessoal mais de baixa renda, que mora em periferia, ou seja, a arquitetura faz muita diferença nesses locais. E, obviamente, a gente tem que fazer com que o arquiteto consiga chegar lá, consiga chegar
nas comunidades, consiga chegar nos gestores e fazer esse convencimento, né? Esse também é um trabalho, né, que eu acho que é um trabalho nosso aí, das entidades e das instituições da arquitetura, né? Exatamente. As instituições, cada uma tem um papel super bem definido, mas eu acho que o mais importante de todos, principalmente do IAB, já que eu sou do IAB, é mostrar para a sociedade qual que é o papel do arquiteto. É esclarecer que a gente está envolvido em todas as construções, deveria estar envolvido pelo menos em todas as construções que a gente entra na vida, em todas as praças que a gente vive. Então, o arquiteto está diretamente ligado à vida do cidadão, de cada pessoa. Então, a gente tem que fortalecer essa imagem junto a todo mundo. E o CAL tem que ajudar a fiscalizar, ajudar a normatizar. Então, cada entidade tem o seu papel e é bom que todas tenham uma força. Inclusive, eu queria aproveitar para parabenizar vocês por esses editais, porque eu acho que isso é uma coisa importantíssima em todos os CAUs. Que se faça mais editais para tudo, para fortalecer outras entidades, outras pessoas que estão com ideias maravilhosas e não tem como agir, e você tira um pouco o peso do CAU de ter que fazer tudo, porque hoje em dia as pessoas acham, meu Deus, o CAU tem que fazer tudo. Não, o CAU tem... E até nem é o nosso papel, né? Ou seja, a gente tem que atuar, né? A própria lei que criou o CAU, ela prevê essa possibilidade, né? E o CAU é uma instituição pública, se movimenta devagar, ele tem uma burocracia pesada. O nosso recurso, ele é entendido legalmente como recurso público, então tem os períodos de licitação, tem tribunal de contas, né? Então, ou seja, os arquitetos atuarem através do CAU, em parceria com entidades, em parceria com faculdades, que é um caminho que é muito mais leve, muito mais ágil. As entidades também, eu falei isso para a Patrícia antes, as entidades elas têm mais legitimidade, porque no CAU todo mundo é obrigado a fazer aquele registro, ou seja, o CAU não fala em nome dos arquitetos. O CAU ele é uma instituição que promove a profissão e que fiscaliza a profissão, para que a profissão seja exercida por arquitetos e para que os maus arquitetos também, né, a gente possa, né, colocar, né, algumas barreiras éticas nesse ponto. Mas quem tem legitimidade são as entidades, né? Então as entidades, né, o sindicato, a entidade, né, dos escritórios, né, o IAB nessa questão também cultural mais ampla. Então, essa legitimidade a gente tem que valorizar e potencializar ela, porque são os grandes parceiros das políticas, né, que o CAU, obviamente, em conjunto, né, com essas entidades, pode propor. Então, a gente teve esse entendimento, a gente fez algumas atividades aqui no CAU do Rio Grande do Sul, e é tudo lento, caro, demora, é uma burocracia enorme. Enquanto um edital público, a gente define regras, define objetivos, e a realização é por terceiros, que são esses nossos parceiros, né? Então isso tem dado um resultado muito bom, né? A Patrícia falou ali também antes, né? Ou seja, vários projetos, né, que com muito menos recurso do que se o CAU fosse fazer, a entidade consegue fazer com mais qualidade, com mais abrangência, mais relevância, né, na maioria das vezes. Eu queria te contar uma outra ação, né, além do edital, né, que é exatamente o tema dos concursos. Uma das ações que nós aprovamos na semana passada, né, na plenária do CAU, né, agradeço aí também a sensibilidade de todos os colegas, né, conselheiros e o trabalho que, né, os nossos funcionários lá fizeram, é um concurso de ideias. Um concurso de ideias que ele tem duas categorias, tanto para estudantes como para profissionais, então nessas duas categorias, e nós vamos trabalhar lá aí 5 temas, né, que é relacionado à questão da pandemia, né, e como transformar os espaços em lugares saudáveis. Porque quem transforma o espaço é o arquiteto, desde o lavabo até o plano diretor da cidade. É o arquiteto que tem a competência e a atribuição de organizar os espaços. E a gente está num momento que essa reorganização dos espaços é uma emergência. Desde a nossa casa, do lavar a mão, do conseguir ficar em isolamento, né, como que isso vai se dar também no bairro, na cidade, né, conseguir fazer compras e trabalhar próximo de casa, né, conseguir, sei lá, circular no transporte coletivo de uma maneira segura. E a gente não sabe essas respostas, né? Ou seja, isso está sendo construído. E esse concurso de ideias é exatamente uma provocação para todos os arquitetos, estudantes de arquitetura, para que botem, né, a cabeça a funcionar, para que coloquem as suas ideias, né, à disposição, né, de todos nós para essa discussão. Então, arquitetos e estudantes, e são cinco temas,
né, que vai desde o tema da cidade saudável, ou seja, temas na escala da cidade, né, da reorganização da cidade, né, das grandes infraestruturas, o bairro saudável e a casa saudável. Então, essas 3 escalas, né, da cidade, da casa e do bairro, e a gente também, outras 2 dimensões importantes, que é o espaço de trabalho saudável, né, seja na tua casa, seja no ambiente de trabalho, né, seja numa fábrica, e também o equipamento público saudável, principalmente os de saúde e de educação. Né, ou seja, quais são as nossas propostas para melhorar esses espaços, para adaptar ele a essa nova condição. Né, a gente percebe que essa pandemia é algo que provavelmente pode se repetir no tempo, né, a cada período, então a gente tem que estar melhor preparado. Então esse é o concurso de ideias, a gente deve lançar aí em breve, acho que em 2 ou 3 semanas a gente já tem condição, né, e vai ser também uma grande provocação. E em cada uma dessas categorias, nós vamos premiar 5 projetos, né, de arquitetos ou de estudantes. Então vão ser no total, são 30, são 25, são 50 prêmios. Né, 50 premiados, 25 arquitetos e suas equipes, né, e 25 estudantes e suas equipes, né, para que a gente possa ter o máximo de propostas possível, exatamente para tentar sensibilizar a sociedade e mostrar, ó, se vocês nos chamarem, nós temos boas soluções aqui para apresentar, nós queremos ajudar, né, nesse momento. Né. Então é um concurso de ideias, né, que a gente está, né, propondo aqui, também com uma expectativa muito, muito grande, né, de receber, né, um material muito rico para a gente poder trabalhar exatamente isso, né, que é a sensibilização da sociedade. Nossa, muito interessante essa iniciativa e essa gama de projetos que pode ser abrangida num concurso só, é uma coisa muito interessante. Teve um concurso da CODAB que foi feito assim, e isso me lembra também o concurso do Renova SP, se não me engano, que é mais uma forma de inovar nos concursos, que um concurso só, então toda a mobilização, o trabalho que dá para você organizar um concurso, você consegue ter uma quantidade enorme de projetos premiados. Então isso eu acho uma inovação muito, muito boa e é bom que vocês chamem atenção para isso. E me lembrou também uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a analisar os editais da CODAB, é que quando você tem normalmente a construção feita pelo governo, você simplesmente abre uma licitação, a pessoa manda a sua planilha de orçamento e é aprovado aquele prédio de acordo com aquele orçamento e não tem muita discussão sobre o que aquele governo que está contratando aqueles prédios, aquelas obras, espera daquilo. Então, é uma coisa simplesmente orçamentária, né? Pouquíssimo se fala sobre a qualidade do projeto. Já os concursos de projeto, o edital, os da CODAB são um exemplo ótimo para se analisar, que você consegue entender qual que é a intenção da pessoa que está propondo aquele concurso, no caso a CODAB, para o crescimento da cidade. Então, você fala, por exemplo, olha, uma periferia pode se transformar através desse projeto, chamar atenção para virar uma frente urbana, que normalmente as periferias não são. Então, como que o seu projeto pode fazer para incentivar a economia local? Como que esse projeto pode ser um marco para a cidade, que essa cidade não tem nenhum marco simbólico, então você consegue fazer com que fique aquela edificação seja um referencial na cidade. Então, assim, no edital, o edital bem feito, você consegue direcionar tudo isso. Então, tudo isso que você falou, de, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer para mudar as nossas cidades, com certeza vai estar nesse textinho desse edital de vocês e fica muito claro, documentado, o que se quer com isso, né? E aí, por causa desse edital, que você tem a resposta dos projetistas. Então, é muito mais fácil que você consiga alcançar o seu objetivo final, se você coloca todas essas suas intenções escritas, né? Então, a ideia nossa, Laís, é isso que tu falou, ou seja, usar esse material, né, como uma forma também de divulgação e de publicidade da nossa profissão. Né, desde a escala ali da casa, do ambiente de trabalho, né, ou seja, essa escala mais micro, né, até a grande escala da cidade, ou seja, nós temos o que propor. Né, e eu vejo, né, a gente tem acompanhado, eu participo às vezes de banca em faculdades, né, a gente tem acompanhado também essas premiações que tem de estudantes, de formandos. A qualidade da nossa formação ela é excelente, ela é muito superior à realidade das nossas cidades, da nossa construção civil. Né? Então eu imagino assim, o mínimo que a gente consiga de ampliar o espaço do arquiteto, de atuação efetiva,
a gente já consegue qualificar muito, né? Então, tu deu esses exemplos aí, né? Ou seja, um arquiteto que foi, né, o presidente lá, o coordenador da CODAB, né, que é a companhia, né, do Distrito Federal durante um período, consegue fazer esse trabalho abrangente, né? Ontem eu estava conversando, né, com o Yuri, né, lá da cidade do Conde, né, da prefeita Márcia, ou seja, uma prefeita que tem essa sensibilidade, que abre espaço para os arquitetos, ela está fazendo uma revolução na cidade. E é Né? uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequenininha. Exatamente, pequenininha, com todos os problemas de ser uma cidade pequena e com todos os problemas de ser uma cidade da região metropolitana também, lá de João Pessoa. Que é muito pertinho de João Pessoa. Então assim, ó, desde ali da reforma da praça até o plano diretor da cidade, o tema da habitação, ou seja, nós temos muito a fazer, né? A gente tem muito trabalho, né? Outro dia um colega disse, mas tem muito arquiteto. Não tem muito arquiteto. O que nós temos é pouco acesso à quantidade de trabalho que a gente tem para fazer. Né? Então, a gente tem que conseguir ampliar no setor público, através da ATES, ampliar também nossos espaços de trabalho no setor privado para outras áreas onde a gente não atua ou tem atuado menos. Né? Mercado imobiliário, construção civil, parece que começaram a olhar para nós de novo. Né? Vamos buscar a qualidade dos arquitetos para vender melhor esse apartamento, esse edifício. Então, nos procurem, porque a gente tem essa qualidade para aportar. Né? Então, em todas as escalas. Né? Queria perguntar eu participei da organização pelo IAB de 2 concursos. Né? Um deles, o último agora, foi o do Memorial lá de Santa Maria. Né? Que a gente incluiu a comunidade numa etapa final de julgamento. Teve uma primeira etapa técnica, né, com júri de arquitetos, que selecionou, se não me engano, eram 4 ou 5 projetos. E depois esses projetos foram apresentados para as lideranças da cidade, representante da prefeitura, da associação lá das vítimas da KIS, entre outros. Né? E esse é um passo, quem sabe, um passo muito legal, né? Exatamente no sentido da educação. Né? O relato que a gente teve de mais de um, né, desse pessoal, dessas lideranças que participaram, eu não sabia que a arquitetura era tão complicado, que era tão difícil de fazer. Né? Que legal, agora eu entendi o trabalho de vocês. Então, eu acho que a gente tem falado muito com nós mesmos, né? A gente tem que conseguir falar mais com os outros, né? Se virar mais para a sociedade. Exatamente. Né? Então, acho que é uma missão aí, claro, das entidades, do CAL também, de abrir esses espaços mais institucionais, né? De relacionamento com governos, com empresas, com entidades, sei lá. Então, isso, eu estou vendo assim, a gente já passa muito rápido, né? A gente já está quase no finalzinho. Queria ver contigo, então, né, uma manifestação mais final assim, sobre esse tema, né, dos concursos, o que tu pode nos dizer, quais são as provocações, e aí eu vou fazer um encerramento também, né, desse papo que é muito curto. Né? É muito rápido, né? Você diz assim, gente, 40 minutos é muita coisa, passa assim. Eu queria falar rapidamente sobre isso que você falou da participação da comunidade, que eu acho essencial. A arquitetura não vai atingir a sociedade enquanto a gente não chamar a sociedade para participar. Os concursos do Conde, da cidade do Conde, que você acabou de citar, eles fizeram 2 concursos lá, e um dos membros do júri era um líder comunitário, e foi muito interessante a participação dele, porque o líder comunitário, ele acaba trazendo a comunidade toda para dentro da discussão do concurso. E também tem um exemplo muito interessante, que também foi aqui de Brasília, infelizmente um concurso que não foi para frente, recente, que é da Orla do Lago. Aqui a gente tem um lago enorme, de 100 quilômetros de orla. E antes desse concurso ser feito, foram feitas diversas audiências públicas, que era um concurso do governo, foram feitas diversas audiências públicas com muita gente da sociedade interessada para dizer o que eles esperavam da Orla do Lago. Então, assim, desde a Associação dos Motoqueiros, que faziam motocross na Orla do Lago, até o pessoal que tinha barco na Orla do Lago, assim, teve gente de toda a sociedade civil participando dessas audiências públicas. Então, isso também é uma outra forma de inserir a comunidade na divulgação, participação do concurso, e isso traz um retorno extremamente positivo. Então, tem diversas formas de inserir a sociedade num concurso. Né? Então, esse de Santa Maria é um exemplo maravilhoso que envolve as famílias das vítimas para participar. Então, você transforma a arquitetura num evento da sociedade. Eu acho que esse é o principal desafio quando se fala de concurso de arquitetura, que é mostrar para o mundo que, olha, a gente está cuidando da cidade. O concurso de arquitetura não tem a ver só com a arquitetura, com o nosso umbigo. Tem a ver com a cidade inteira.
Se vai melhorar a arquitetura, se vai divulgar a arquitetura, isso é uma consequência muito boa para a nossa profissão. Mas a gente tem que começar a inverter a ordem disso, né? Vamos pensar primeiro na sociedade, o que vier de bom para a gente é consequência. E espero que vocês consigam, nesse concurso de vocês agora, fazer essa mistura da discussão da sociedade. Eu espero que seja uma experiência muito rica e inovadora, né? Que a gente tem tão pouco concurso que precisa experimentar e fazer algumas formas diferentes do que já tem sido feito. E o concurso de ideias nos dá essa oportunidade também. Ele é mais leve, ele é menos compromissado com a realização de algum objeto concreto. Isso. Então, nos parece que essa provocação vai ser muito, muito interessante. Obviamente, o grande interesse nosso é levar isso depois para toda a sociedade, levar para instituições, reforçar essa ideia de que os arquitetos têm sim, né, solução para muitos dos problemas, que inclusive são problemas históricos, né, de décadas, ou seja, da história do Brasil, muitos deles, né, e que a gente tem o que oferecer. Né, eu queria comentar também, a gente retomou alguns outros projetos aqui importantes, né, retomamos a fiscalização, né, presencial em função dos novos decretos, né, do governo do estado aqui, né, obviamente atendendo e cuidando, né, de todos os temas. A gente não parou a fiscalização nesse período, seguiu trabalhando, né, com fiscalização remota, né, fiscalização de editais, fiscalização, né, de atividade também online. Vamos retomar também, a gente tem um projeto aqui, Laís, dos escritórios regionais, nós já abrimos 2 em Pelotas e em Santa Maria, e temos mais 2 agora por abrir em Caxias e Passo Fundo. Nós vamos retomar esse projeto agora também. A gente parou aí 2 ou 3 meses em função da pandemia para reorganizar, né, os nossos cronogramas e a nossa questão financeira também, né, ou seja, colocamos, né, à disposição dos arquitetos esses editais, né, das entidades, né, agora o concurso de ideias também, né, para a gente movimentar, né, um pouco, né, os arquitetos em prol, em benefício de uma condição melhor de vida aí no futuro. Então queria, né, te agradecer de novo, passa muito rápido, né, queria agradecer a Patrícia também, né, pela primeira parte, agradecer a turma do CAL, né, do Rio Grande do Sul, pessoal da comunicação que torna viável aqui, né, desse meio. Então, muito obrigado, Laís, até a próxima. Né, nos encontramos aí nos trabalhos do IAB e temos um desafio grande pela frente, que é fazer com que o CAL, né, de uma maneira geral, ou seja, no Brasil inteiro, compre essa ideia do critério da qualidade na escolha de projetos e não apenas o menor preço. Acho que o CAL tem muito a ajudar. Se a gente tiver organizado, a gente consegue, inclusive, muitos bons parceiros, né, nessa jornada, né, para melhorar a qualidade da construção, né, principalmente a construção pública aí no Brasil. Então, obrigado, te agradeço mais uma vez. Até a próxima. Tiago, até mais. Bom dia, pessoal. E parabéns pelas lives, que estão sendo muito interessantes. Vamos tirar o que tem que se tirar de positivo dessa situação que a gente está vivendo, que é isso. Eu estou em Brasília, você está aí, vamos nos conectar, vamos unir o Brasil, a comunidade arquitetônica. A gente tem muita coisa boa para tirar disso, né? Isso aí, valeu, obrigado. Até a próxima, Tá. bom trabalho para vocês aí em Brasília. Podem contar com a gente aqui, nós estamos juntos. Igualmente. Tá, valeu. Valeu, obrigado, pessoal. Até na terça-feira agora temos mais uma live, todas as terças e quintas ao meio-dia. Essa próxima a gente já fez sobre EAD, fiscalização, né, equidade de gênero. Na próxima nós vamos falar exatamente de uma série de coletivos de arquitetos que têm se organizado para fazer ações, enfrentar, né, a pandemia nesse momento de urgência. Então a nossa vice-presidente Helenice vai fazer a mediação, né, na terça-feira que vem ao meio-dia. Tá bom? Um abraço a todos, obrigado, Laís. Até mais, boa tarde.